Olá pessoal, estou aparecendo aqui em caráter extraordinário, né? É só para dizer que esse vídeo que você vai assistir agora, originalmente ele era um vídeo muito grande, né? E eu dividi ele em duas partes. Então esses vídeos agora que começar a postar sobre indicadores de shopping center estão divididos em 4 partes. Então você vai assistir agora a parte 1, daqui a 2 dias eu vou postar a parte 2 e depois vai ter a parte 3 e 4. Um bom vídeo. Espero que você goste. É a hora de comprar ações de empresas de shopping centers? Será que elas estão baratas mesmo? No vídeo passado eu apresentei um panorama geral do setor. Os desafios que empresas como Iguatemi, Multiplan, BR Malls, Aliansce Sonae estão passando nesse ano de 2020. Algumas empresas, inclusive no dia que eu estou gravando hoje, acumulam uma queda em 2020 de mais de 40%, às vezes até 50%. Será que essas empresas, por causa do isolamento social e da pandemia, perderam metade do valor de mercado? Para ajudar a entender se vale a pena ou não investir nessas empresas, eu estou trazendo indicadores e métricas concretas que vão ajudar você a fazer essa avaliação se vale a pena ou não investir. São métricas e indicadores que analistas e gestores profissionais também usam. E eu acabei dividindo o vídeo em 3 partes, porque não adianta eu chegar aqui e despejar uma série de números e indicadores se eu não conseguir explicar com calma como é que ele é calculado e para que ele serve. Como o foco do canal é um foco educativo, por isso que eu resolvi dividir em 3 partes. Se você tem ações desse setor ou se pretende investir, recomendo que fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza do que eu vou mostrar hoje vai ajudar você a fazer a sua avaliação. Chama a vinheta. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Investimento como Liberdade. Meu nome é Ganesh Nokala, eu sou analista CNPI. O foco do canal é produzir conteúdos avançados e básicos na área de educação financeira e investimentos. No vídeo passado, que eu fiz o panorama dos shopping centers, eu falei se as pessoas tivessem interesse, em conhecer mais indicadores específicos e peculiares do setor de shopping centers, era só comentar lá. Algumas pessoas comentaram, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui agora. A ideia é não somente mostrar esses indicadores e essas métricas, mas demonstrar como é que é feito esses cálculos, que assim você vai poder fazer também futuramente. Modéstias à parte, o vídeo ficou muito legal, porque você vai conseguir entender os conceitos e quando você quiser calcular, você vai saber a fonte dos números e como calcular. Mas bora direto para os indicadores. O primeiro indicador que eu vou trazer aqui é um indicador muito familiar para os brasileiros no geral. É preço por metro quadrado. Quando você vai comprar um apartamento, por exemplo, ou uma casa, esse é um indicador para saber se está caro ou barato. Por exemplo, você olha um apartamento, Você vai lá e vê um apartamento e o custo dele é 10 mil reais o metro quadrado. Aí você olha outro no mesmo prédio ou no mesmo bairro e vê que está 7 mil reais o metro quadrado. Daí você já vê se a qualidade é a mesma, Esse que está com 7 mil reais o metro quadrado está com desconto de 30%. Então ele é barato relativamente a esse outro. E os shopping centers, como eles são propriedades, Como eles são imóveis, esse é um indicador interessante também. Só que no caso de empresas listadas na bolsa, ligadas a shopping centers, você tem que adaptar um pouquinho, porque essas empresas, elas têm uma dívida também, Então você está comprando essas propriedades, mas também está levando a dívidas que elas possuem no balanço delas. O que é diferente, por exemplo, se você for comprar um apartamento. No geral, se a gente está comprando um apartamento, a gente está comprando só o imóvel. Se tiver uma dívida também, um financiamento que você vai carregar, você tem que colocar isso no cálculo. Então, para fazer essa adaptação, eu trago 2 conceitos aqui interessantes. O primeiro deles é o market cap, ou o valor de mercado de uma empresa. Market cap, ou valor de mercado de uma empresa, significa o preço da cotação da ação da empresa vezes a quantidade total de ações que aquela empresa tem. Então, para ilustrar e deixar bem claro o que significa market cap, ou valor de mercado de uma empresa, eu vou colocar aqui a minha tela, compartilhar a minha tela com vocês, que a gente vai calcular junto esse valor. Então, olhando para a minha tabela aqui, vocês vão ver que tem a coluna A, que é o código da empresa de shopping, Então tem a Multiplan, Iguatemi, BR Malls, Aliansce Sonae e CCPR. Na coluna 2 é o preço da cotação atual, Então você vai ver aqui que isso aqui é até puxado do Google Finance, Na coluna C tem a quantidade de ações de cada empresa. Então quando você quiser encontrar esse valor de quantidade de ações da empresa, você pode entrar no site da Bovespa. Eu até deixei o link aqui. Se você clicar nele, você vai ver que vai abrir o site da Bovespa, Se vocês olharem, esse aqui é o exemplo da Multiplan, a composição do capital social da Multiplan tem esse valor total
de ações que eu estou marcando aqui. Então, é o valor de 600 milhões de ações. Então, é só vir aqui e preencher a tabela com esse número. Então, o valor de mercado nada mais é do que o preço da ação vezes a quantidade de ações total. Então, aqui a gente chegou num valor de mercado para a Multiplan de 13 bilhões de reais. Só arrastar a fórmula aqui para baixo, você vai ter já o valor de mercado das outras empresas. Então você vai ver aqui Multiplan 13 bilhões, Iguatemi 6,2, BR Malls 8,3. Beleza, mas como eu falei, tem que fazer esse ajuste para calcular o metro quadrado, é porque você está levando a empresa, né, comprando, como se estivesse comprando todas as ações, mas também a dívida dela. Então aí a gente chega no segundo conceito, que é Enterprise Value, que significa também valor da firma, em português. E o Enterprise Value, ele é bem simples, né? É o valor de mercado somado à dívida da empresa. Então, esse valor da firma você é como se estivesse comprando todas as ações e incluindo a dívida que essa empresa tem, a dívida líquida. Então, vamos fazer o cálculo aqui na nossa tabela. Se você ver, é só somar a dívida líquida, já referente ao terceiro trimestre de 2020, né? As empresas de shopping acabaram de divulgar o seu resultado do terceiro trimestre. Você soma a dívida líquida com o valor de mercado, você vai chegar já no Enterprise Value. E aí arrasta a fórmula aqui e já encontrou de todas as empresas. Agora sim, a gente pode calcular o Enterprise Value dividido pela área bruta alocável própria das empresas de shopping. E aí a gente vai chegar no valor de metro quadrado. Essa coluna aqui de ABL própria é só entrar nos dados da empresa lá no site de relacionamento com investidores. Eu vou mostrar aqui no caso da Multiplan, de onde eu tirei esse número. Se você baixar a planilha lá da Multiplan com os dados dela, você vai ver que tem uma parte aqui que é uma aba de portfólio. E tem todos os shoppings que a Multiplan tem ali. Você vai ver aqui uma parte que é o ABL próprio. Então, em 2006 tinha 209 mil de ABL próprio, metros quadrados, né? E você quer saber o de hoje. É só olhar esse número aqui, referente ao terceiro trimestre de 2020, que é 668 mil metros quadrados aproximadamente. Então, eu coloquei aqui o ABL das empresas, né? Para chegar nesse valor de metro quadrado, você vai só pegar o Enterprise Value e dividir por esse ABL total da empresa. Fazendo o cálculo aqui no caso da Multiplan, a gente chega a 23 mil reais o metro quadrado e a gente já chega o valor, baixando a fórmula aqui, a gente já chega no valor para as outras empresas. Olha que interessante aqui, se a gente for analisar. Isso aqui já é uma métrica de avaliação se está barato ou se está caro. Não é o único, obviamente, mas ele faz parte de um conjunto de outros indicadores. Então, se você olhar a Multiplan hoje, o preço do metro quadrado é 23 mil reais. Se você olhar o segundo aqui, que é o Iguatemi, está 16 mil reais. O terceiro é o BR Malls, que está com um preço de 13 mil reais o metro quadrado. Aliança Sonae, 9,5 mil reais o metro quadrado. E a CCP com 14 mil reais o metro quadrado. Se você olhar aqui Iguatemi e Multiplan, eles têm um preço por metro quadrado mais caro. Isso tem um pouco a ver que eles têm shoppings mais premiums, né, focados em classes A e B, com poder aquisitivo maior. E BR Malls e Aliança Sonae um pouco mais barato. Um pouco não, né? No caso da Aliança Sonae é menos da metade do preço. E aqui já cabe ao investidor avaliar se isso é uma oportunidade, né? Se esse é um indicador de que os preços da Aliança Sonae estão mais baratos. O interessante dessa tabela é o seguinte também, você pode fazer testes de estresse. Por exemplo, quando a gente fala que se o preço da ação cair, ela fica mais barato, pega o caso da Aliança Sonae hoje, é R$ 25,00 o preço da ação. Vamos supor que caia para R$ 20,00. Se cair para R$ 20,00, você vai ver que o preço do metro quadrado que a gente calculou aqui vai ficar 7,5. Vamos supor que, sei lá, por alguma razão, muito dificilmente isso vai acontecer, caia para R$ 10,00 o preço da ação da Aliança Sonae. O preço do metro quadrado vai ficar R$ 4.000, né? E R$ 4.000 aí sim, né? Ele está entregando o shopping praticamente de graça, né? Além disso, também esse preço, Enterprise Value por metro quadrado, é interessante comparar com o custo de reposição. Por exemplo, se você fosse do zero, né, construir o shopping, quanto que custaria para fazer isso? Né? Estima-se, né, pode fazer cálculos diferentes, mas que não sairia, né, menos de R$ 20.000 para você fazer um shopping novo. Então você também compara isso com o preço
está sendo negociado hoje. Essa análise rápida aqui é um exemplo de análise de múltiplos, né? Se você quiser fazer um valuation relativo, que é uma avaliação comparando com os pares, esse aqui é um múltiplo também interessante para fazer esse tipo de análise. Então esse foi o EV por metro quadrado, Enterprise Value por metro quadrado. É uma forma de você analisar, né, se o preço daquela empresa está barato ou não. Não é o único, né, claro, tem que ser dentro de um conjunto maior, mas é uma referência importante. O segundo indicador que eu vou trazer aqui é relacionado a endividamento. É importante não só para os shopping centers, mas também para as outras empresas, porque você consegue avaliar a sustentabilidade da dívida daquela empresa, que é importante, né? Porque afinal de contas você tem que saber se aquela empresa não vai quebrar, né? Por ter uma dívida muito alta. Então, pessoal, vou compartilhar de novo a minha tela aqui para conversar com você sobre esse indicador de endividamento. Olhando aqui para a tela, você vai ver que basicamente são as mesmas empresas aqui e eu já coloquei o indicador direto aqui para discutir eles com você. Esse indicador é dívida líquida divididos pelo EBITDA, ou EBITDA, né, como você quiser chamar. Dívida líquida nada mais é do que o resultado, né, entre a dívida bruta total que você tem e o caixa. Então vamos supor assim, eu como pessoa física, né, tenho uma dívida de R$100. Se eu tenho R$20 de caixa, a minha dívida líquida é 80 e minha dívida bruta é 100. E onde é que a gente consegue ver esses indicadores? Eu vou mostrar aqui no caso da Multiplan, concretamente, né? Mas basicamente é nas demonstrações financeiras das empresas ou mesmo naquele release que eles divulgam, né, no resultado trimestral. Então, olhando aqui para a tela de novo, a gente vai ver que esse é o relatório de resultados da Multiplan, terceiro trimestre de 2020. Eu já vou direto lá na parte de dívida, que está na página 26. Ó, tem uma parte aqui que já vai falando do título, endividamento e disponibilidades. A gente vai ver esse gráfico aqui, próprio da Multiplan, já vem mostrando que a dívida líquida EBITDA vem caindo e hoje está em 1,33. E a própria Multiplan também mostra como é que a gente faz esse cálculo, né? Então, se você olhar aqui, ela tem uma dívida bruta de 3,8 bilhões, uma posição de caixa 1,8 bilhões. Se você fizer essa diferença, você vai chegar na dívida líquida, que é 1,9 bilhões de reais. Dividindo essa dívida líquida pelo EBITDA dos últimos 12 meses, você vai chegar nesse valor de 1,33. E aí, voltando aqui para a nossa tabela, você vai ver que Iguatemi é 2,47, BR Malls 3,9, Aliansce Sonae 1,3, né, um endividamento bem baixo, e a CCP é um pouco maior, 3,7. Se fosse pegar uma regra de bolso, né, esse indicador abaixo de 3, no geral, é bom, né? Acima já começa a ser um pouco ruim, mas aqui você vai ver que as dívidas das empresas elas estão relativamente bem controladas. Outra coisa que eu chamo a atenção para esse índice de endividamento é que é interessante a gente ver o custo médio da dívida da empresa. Como essas empresas de shopping elas têm uma previsibilidade de receitas, né, e têm um endividamento baixo, ela consegue taxas baixas com os credores, né? Se a gente for ver o custo médio da dívida da Multiplan hoje, no terceiro trimestre de 2020, é 3,1%, Iguatemi é 118% de CDI, aqui eu converti a 2,2%, 4,6% e 3%. Então vocês vão ver, pessoal, que essas empresas têm a dívida relativamente baixa e o custo dessa dívida também é baixo. Então aqui a gente já consegue ver dois indicadores interessantes, né? Esse preço EV por metro quadrado e também a sustentabilidade da dívida dessas empresas. Vamos supor que os preços das ações caiam muito, esse preço do metro quadrado vai se reduzir e se a empresa ainda tiver uma dívida relativamente baixa, né, ela vai se manter no mercado. Então, seria mais um sinal de que os preços ficam mais atraentes ainda. Beleza, Ganesh? Agora a gente olhou EV por metro quadrado, dívida líquida por EBITDA, viu o custo médio, que é relativamente baixo dessas empresas, né? Eu mesmo gostaria, né? Quem não gostaria de fazer uma dívida a 2% ao ano, a 3% ao ano? É relativamente baixo, né? Claro que a Selic está baixo, mas mesmo assim, né, as empresas conseguem, né, com certo conforto, pagar essas dívidas, tendo em vista que elas são pequenas e também com um custo mais baixo. Então esse vídeo que você viu agora é a primeira parte, né? Eu apresentei dois indicadores, o primeiro EV por metro quadrado e o segundo dívida líquida por EBITDA. Espero que você tenha gostado. Daqui a 2 dias eu vou postar o segundo vídeo. Um forte abraço e até logo!